Bíblias, Filipenses capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Glória a Jesus. Filipenses capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Quantos estão felizes porque estão na casa do Senhor? Digam amém. Amém. Glória a Jesus. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar ou na projeção ou na sua própria Bíblia. Vamos lá. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Assim como você está, curve a sua cabeça. Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade, Senhor. Eu quero te louvar por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós, pela tua palavra desta noite, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que, por graça e misericórdia, o Senhor nos ajude a servirmos ao Senhor e à tua igreja nesta noite. Fale conosco, meu Deus, de uma forma muito especial. É o que eu te peço nesta oração, em nome de Jesus. Amém. Tome, por favor, o seu assento. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Meus amados, finalmente nós chegamos no capítulo de número 4 da carta aos Filipenses. E eu li em algumas versões esses versículos e pensei da gente fazer uma exposição mais extensa para ver se a gente conclui mais rápido esse texto, esta carta, e finalizasse de forma mais breve a exposição da carta aos Filipenses nessa série que nós estamos chamando Pensamentos. Porém, todas as vezes que a gente abre a Bíblia e nós começamos a analisar o texto, lemos comentários, até ouvimos outros pregadores, parece que a nossa mente ela acaba ampliando o nosso olhar e nós percebemos a necessidade de nós fazermos alguns recortes no texto. Eu digo aos irmãos alguns recortes porque no capítulo de número 4 a gente já percebe que Paulo está caminhando para o final desta carta. E quando nós percebemos isso,
nós vamos perceber que algumas expressões desse texto dá para nós esta ideia. Analisando as demais cartas que o apóstolo Paulo escreve, nós percebemos que sempre que ele vai finalizar uma carta, ele costuma fazer algumas exortações, que nós chamamos de exortações finais dessas cartas. Nós chamamos de exortações, mas eu costumo chamar de recomendações ou conselhos. Quando nós olhamos essas cartas, nós vamos perceber que ele está concluindo e ele sempre deixa algumas recomendações finais para essas igrejas ou para esses homens obreiros que recebiam suas cartas. E quando nós abrimos as nossas Bíblias, no capítulo de número 4, nós percebemos que Paulo está caminhando para o final. No entanto, nós vamos perceber que apesar dele estar caminhando para o final, ainda existem muitas informações e muito conhecimento e muita sabedoria do alto ainda nessas recomendações finais. Nós vamos começar hoje a trabalhar essas recomendações finais do apóstolo Paulo. Eu quero fazer um exercício para ver se eu consigo desenvolver bem, mas se eu não conseguir, na nossa próxima festa da palavra, nós vamos dar sequência. Eu quero chamar a sua atenção para você entender, antes de nós chegarmos nessas conclusões finais, que nós chegamos a esse conceito que Paulo está finalizando, quando nós olhamos para a Bíblia, e no capítulo de número 4, no versículo de número 1, nós observamos, por exemplo, a expressão portanto. Quando nós pegamos esse conectivo, nós vamos perceber que essa expressão dá a ideia de que Paulo está caminhando para o final, porque isso é uma conjunção de conclusão. Na língua portuguesa, essa expressão indica que está explicando e concluindo algum assunto. Se você observar também, existe uma outra expressão também que diz assim, finalmente, ainda nesse texto, também dá a entender de que Paulo está caminhando para o final desta carta. Eu vou recuperar o capítulo de número 3, bem rapidinho, porque o apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, ele vai utilizar primeiro um exemplo positivo. Ele vai falar da atuação de Timóteo e de Epafrodito. Eu acho que os irmãos se lembram, quando eu preguei sobre Timóteo aqui. Ainda no capítulo de número 3, Paulo vai utilizar também exemplos negativos. Enquanto o exemplo positivo é Timóteo e Epafrodito, o exemplo negativo são os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. E depois acaba que Paulo conclui o capítulo de número 3 trazendo o seu próprio exemplo. Quando ele fala sobre ele não está satisfeito com a sua situação. Ele usa a figura de linguagem do atleta e ele começa dizendo que não que ele já tivesse alcançado, mas ele estava prosseguindo para o alvo. Então Paulo retrata que apesar dele ter tido muitas experiências com Deus, ter aberto portas de igrejas, pregado o evangelho, estar preso por conta de Cristo, ele não se considerava uma pessoa pronta. Ele diz assim: eu estou prosseguindo, eu estou avançando,
Eu estou deixando o exemplo para vocês como um exemplo de um atleta que na vida cristã nós não podemos desistir. Então o capítulo 13 ele finaliza com um exemplo de Paulo, depois de falar de Timóteo e Epafrodito e dos falsos obreiros. Quando nós chegamos no capítulo de número 4, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo retoma, primeiro, a sua declaração de amor por esta igreja, pastor Marcos. Ele usa algumas expressões bem carinhosas com esta igreja. Eu não sei se de forma intencional, irmão Ivandir, mas ele abre o seu coração e ele diz assim, olha, no versículo de número 1, portanto, meus amados irmãos, de quem eu tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste mesmo modo, firmes no Senhor. Então, se você observar, ele vai usar expressões bem afetivas, irmã Cícera. Ele vai chamar os irmãos de meus amados. Ele vai dizer para esta igreja que ele tinha muita saudade. Ele vai dizer que esta igreja representava para ele alegria e coroa. É tão interessante aqui, pastor Alcides, que ele vai chamar a alegria não de um sentimento. Nós conhecemos a alegria como um sentimento, mas ele não vai dizer que a alegria aqui é um sentimento. Ele vai dizer que a alegria é uma pessoa. Ele vai dizer assim, vós sois a minha alegria. Entendam isso. Você já imaginou, irmã Nilva? Nós temos essa consideração de não ser considerado uma pessoa, mas essa expressão de alegria. Olha que coisa bonita. Você não é uma pessoa para mim, você representa uma alegria. Então é uma declaração de amor do apóstolo Paulo. Ele fala assim, vocês são a minha alegria e coroa. Eu vou explicar essa questão da coroa, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção, viu, irmã Rose? Rafael, Paulo declara o seu amor tão grande por esta igreja, que ele vai dizer que esta igreja era a sua alegria. Coisa maravilhosa. No capítulo de número 1, ele diz que ele tinha saudade. Ele diz que ele dava graças a Deus todas as vezes que ele se lembrava da igreja de Filipos. Coisa bonita, né, Raquel? Imagine, você virar para a igreja e dizer, vocês são a minha alegria. Coisa maravilhosa. Vamos fazer um exercício disso nessa noite? Vira para o lado aí, só para alegrar essa pessoa, e diz assim, você é a minha alegria. Olha, se você brigou com ela hoje à tarde, no caminho do culto, vamos se consertar agora. Vira de novo para essa pessoa e diga assim, você é a minha alegria. Se não for, profetiza. É gostoso a gente ouvir isso, não é agradável? Sim ou não? Muito bem. Só que eu disse, irmãos, que Paulo não chama esta igreja só de alegria. Paulo também vai chamar esta igreja de coroa. Fique tranquilo, que eu não vou pedir para você virar para o lado e dizer, você é a minha coroa. Fique tranquilo. Até porque coroa tem vários sentidos. E tem algumas irmãs que se você chamar ela de coroa, elas vão ficar bravas. Então, eu quero explicar isso aqui para vocês. Paulo vai chamar essa igreja de alegria e de coroa. O que seria esta coroa? Quando você fala coroa, o que vocês lembram? Como, gente? A coroa do rei, é isso? Esta coroa que Paulo está dizendo, desculpe eu te contradizer, não é a coroa do rei. Porque existem duas palavras no texto original
que classifica que tipo de coroa o texto está se referindo. Por exemplo, se fosse a coroa do rei, no original, Imandida, ia ser diadema no grego. Alguém já ouviu falar de diadema aqui? Os irmãos mais antigos lembram, né? No culto de ensino diz assim, irmão, não usa os diademas, lembra? Quem lembra disso? Quem lembra? Gente, tem um povo aqui que é de 1914. Então, se essa coroa aqui fosse uma coroa proveniente daquela peça que vai na cabeça do rei, seria diadema. Mas essa coroa aqui tem outro nome no original. No original grego, essa coroa é Stéphanos. Diga Stéphanos. É só você lembrar da Stefa. Não tem o nome chamado Stephanie? Não tem? Tem ou não tem, gente? Inclusive tem uma irmã aqui que se chama Stephanie. Então essa expressão coroa aqui, quando vocês veem a Stephanie, você fala assim, ô coroa. Porque a expressão aqui para coroa é Stephanie. Pastor, o que significa essa coroa então, se não é uma coroa de um rei? A coroa do rei, irmã Sônia, era uma joia, tinha o seu valor, que era adquirido porque a pessoa fazia parte de uma família de realeza. Então a pessoa herdava uma coroa diadema só pelo fato dela ser um filho de um rei, ou se ela assumisse a posição de rei ou de rainha. Se Paulo estivesse se referindo àquela peça que é muito cara, que é muito valiosa. Mas aqui Paulo não está se referindo a esta ferramenta ou este instrumento representado numa joia. Esta coroa aqui, ela não é uma coroa recebida por natalidade, por nascimento. Ela não é recebida aqui porque a pessoa vai suceder uma realeza, um rei ou uma rainha. A ideia dessa coroa aqui é diferente. A ideia dessa coroa é uma coroa que é conquistada pela honra. Não é uma coroa conquistada pelo mérito de você ser filho de um rei. Mas essa coroa aqui é uma coroa que representa o reconhecimento, a honra. Para você ter uma ideia, essa coroa que Paulo está se referindo, a Stéphanos, é aquela coroa que os atletas nos Jogos Olímpicos recebem, aquela que é feita de oliveira. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas os atletas, especialmente nas Olimpíadas, eles recebem 3 coisas, ou 4. Primeiro, eles recebem flores. Você já viu os atletas receberem flores? Eles recebem medalhas, sim ou não? E outros recebem também aquela oliveira, aquela planta que vai na testa. Aquela planta é a coroa que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês são a minha coroa, porque vocês representam tudo aquilo que eu batalhei para conquistar. Então Paulo está dizendo, vocês são a minha coroa. Não que eu herdei por eu ser filho de um rei, mas eu herdei porque eu estou exercendo uma atividade aonde eu estou sendo reconhecido por ser vitorioso por causa de vocês. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer aos irmãos. Quando João escreve lá no Apocalipse, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, João não está se referindo à coroa ganhada de um rei, passada para o príncipe ou para a princesa, não.
João está se referindo a uma coroa conquistada pelo vencedor. É por isso que no capítulo de número 3 do Apocalipse, ele diz assim, irmão Jocelino: ao que vencer. É uma linguagem produzida dentro de um ambiente da cultura grega. Então aqui, a coroa, ela representa dignidade, ela representa honra, ela representa algo muito especial, está para além de uma joia. Aí eu quero fazer uma aplicação básica e direta para você. O que o Senhor tem para você não é coisa terrena, não tem valor material. A honra, o reconhecimento que o Senhor tem para nós, sabe qual que é? Ele é infinitamente maior. Olha o que a Bíblia diz quando Paulo escreve a Timóteo: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, ou finalizei a carreira, e guardei a fé. O que me resta? A coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Quantos têm esta esperança nesta noite? Percebe, Lucas, a diferença? Não é valor material, tem um peso de glória. Viu, seu Mar? Tem peso de glória. Então Paulo está dizendo assim: vocês não são um sentimento, vocês são a alegria personificada. Olha que coisa chique. É a mesma coisa de eu dizer: você é a minha alegria. Olha que coisa maravilhosa. Vocês são a minha coroa. O que Paulo está dizendo: olha, quando eu olho para vocês, eu vejo que valeu a pena. E o engraçado, que quando ele escreve aos Filipenses, dá a ideia de que ele está prosseguindo para o alvo. A ideia que se dá é que ele está correndo. Quando você chega e lê Timóteo, ele já muda o esporte. Ele já diz: eu combati um bom combate. Depois ele transforma o atleta no corredor. Terminei a carreira ou a corrida e guardei a fé. Oremande fácil e dequeis. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo hoje, mas Paulo está dizendo assim: olha, eu acabei a carreira. Paulo não está dizendo que ele venceu, ele está dizendo: eu acabei a carreira. Por quê, pastor? Porque o vencedor espiritual não é aquele que chega primeiro, irmão, mas é aquele que chega, é aquele que chega, é aquele que não desiste, é aquele que não para, é aquele que persevera. Então levante a sua mão e receba a graça de Deus nessa noite. Irmã divina, a coroa é para aqueles que não desistem. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, de fácil e de que coisa maravilhosa. Então Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês são a minha alegria e a minha coroa. Amém? Muito bem. O interessante é que vocês vão perceber uma coisa muito boa. E eu preciso que vocês olhem para o texto, que vocês vão perceber que parece que há uma mudança de assunto. Eu disse que parece, tá? Parece. Porque, irmã Lídia, Paulo era esperto. Diga comigo: Paulo era esperto. Primeiro ele elogiava, depois ele puxava. Parece alguém
Começa devagar e depois dá aquela puxadinha de leve. Parece alguém que eu conheço. O Manuel não está aqui, mas ele fala assim: pastor, quando o senhor começa mansinho, eu fico preocupado. Mas Paulo é inteligente, irmão José Antônio. Ele sabe que quando ele precisa atuar, ele primeiro traz, ele enaltece. Então, irmão, quando você precisar resolver uma situação difícil, começa com elogios. Tudo bem? Olhe para mim. Comece pelo elogio. Vai ficar melhor. Tudo bem? Apaga a luz, por favor. Mel, projete a primeira imagem para mim, por favor. O que é que vocês estão vendo aí, gente? O que é que vocês estão vendo aí, gente? Eu vou dar uma oportunidade para cada uma das fileiras. A fileira de cá, está vendo o quê? Ixi. Parece que eu ouvi que vocês estão vendo o quê? Um gorila e um leão. Tudo bem? O que mais vocês estão vendo aí? Uma árvore. O que mais? O peixe. Vocês estão sendo privilegiados, vocês estão mais perto. Quem viu o peixe aí? Quem viu de cara a árvore? Quem viu a árvore é porque gosta dos pretinhos. Quem que viu primeiro o peixe? A irmã lá no fundo viu o primeiro peixe. Deus de Abacuque. Isso é porque ela está lá no fundo, hein? Achou o peixe? Não achou o peixe? Deus é mais. Ele está pulando aqui embaixo, ó. Achou agora, Cleves? Achou do... Meu Jesus amado. Tá bom. A segunda imagem, Mel. Vamos lá. Eu não vou dar tempo. Mas dá para ver quanto. Dá para ver o que aí, gente? Quantos animais vocês acham que tem aí? Tá bom, vamos lá, porque eu vou dar aqui pelo menos uns R$2 para quem acertar. Vamos lá. Quantos aqui acharam 6 animais? 6? Tá bom. Quantos acharam 7? Muita gente, né? Quantos acharam 8 animais? Eu vou pedir para você dizer quais são. Quantos acharam 9 animais? Deus é mais, hein? Quantos acharam 10 animais? Quantos acharam 11? 11? Eu vou pedir para você falar. Quantos acharam 12? 13? 14? 15? 16. Pastor, tem 16 bichos aí? Quem acha que tem 16? Levante a mão. Ninguém. Quem acha que tem 15? Levanta a mão. Quem acha que tem 14? Levanta a mão. Quem acha que tem 13? Levanta a mão. 12. 11. 10. Aí o irmão Marcos achou 10. Eu vou ter que te dar R$2.
Irmã Tassiane, tem 16 bichos aí. Mentira. Vamos lá? Mel, a última imagem. Olha lá, quantos bichos tem? Tem um rato, o gato, tem o peixe-espada, tem a cobra, o cachorro, o burro, o mosquito, o elefante, a tartaruga, o castor, o peixe. Quem achou o peixe aí? Olha, vocês estão bem de vista, hein? A cabeça do pássaro ali. O golfinho, quantos acharam o golfinho? O golfinho também está grande, né, gente? O crocodilo, quem viu a boca do crocodilo? Vocês estão ruins de visão, hein? E a galinha, quantos viram a galinha? Na cabeça do burro, gente. Sentada na cabeça do burro. Acharam agora a galinha? Achou, irmã Jane? O camarão, quantos viram o camarão? Muito bem. Pode voltar à iluminação. Capítulo de número 4, versículo de número 2. Paulo vai começar com essa carta no versículo 1, fazendo elogios. É uma verdadeira declaração de amor. Paulo diz que a igreja era a sua alegria e coroa. Porém, quando ele chega no versículo de número 2, dá a ideia de que o apóstolo Paulo troca o assunto, mas ele não troca, Alexandre. Ele diz assim, olha, peço a Evódia e peço a Sintique. Eu quero sugerir esses dois nomes para os irmãos, que vão ser pai, avô, tá bom? Está com dificuldade de escolher o nome? Evódia, olha que nome chique, Evódia. Eu só não sei como é que ia chamar o apelido. E a outra é Sintique. É até chique, né? Sintique. Evódia e Sintique. Paulo diz assim, peço a Evódia e peço a Sintique que sintam no Senhor, ou que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Por que que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque essas duas mulheres, elas estão vivendo um conflito. Então ele começa dizendo que a igreja era alegria, que ele tinha saudade, chama a igreja de meus amados, só que quando chega no versículo de número 2, ele está parecendo o pastor Eliel. Ele dá aquela virada de repente, e ele vai tratar de um assunto muito sério, que é o problema do conflito. Pastor, por que que existem conflitos? Por que que existem conflitos, irmãos? Por quê? É só a gente lembrar das imagens. Porque o conflito é resultado de uma visão diferente. O conflito é resultado de uma maneira de você ver diferente. O conflito é resultado de uma maneira de você pensar diferente. Você pensa à medida que você vê. Quando você vê diferente, surge uma opinião diferente. E aí as imagens, irmão José Antônio, mostram para nós que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa maneira de ver. Por quê? Me diga para mim, pastor, por quê? Porque existem 3 verdades acerca do conflito. Quantas verdades, pastor? 3. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A primeira verdade acerca dos conflitos é que os conflitos, eles existem. Uau! Pastor, será que isso é verdade? Verdade. A primeira verdade é que os conflitos existem. A segunda verdade
é que os conflitos, está no texto, os conflitos existiram. Olha que revelação. Os conflitos existem, Júnior, e os conflitos existiram no passado. A prova está no texto. E qual que é a terceira verdade, pastor? Os conflitos existirão. Então, os conflitos existem hoje, os conflitos existiram no passado, e os conflitos existirão. O que muda, pastor? O que muda é que Paulo, ele vai nos ensinar a como administrar um conflito. E é essa a estratégia que ele usa. Ele está querendo resolver o problema entre duas líderes. Uma chamada Evódia e a outra chamada Sintique. Como que ele aborda o problema? Primeiro, com um elogio, com uma declaração de amor. Fica a dica: quando você precisar resolver alguma coisa conflituosa, o primeiro passo, Daniel, é o elogio, é reconhecer o que é bom, é expressar palavras amigáveis. Aqui Paulo está nos ensinando. Agora, o que chama a minha atenção é que no versículo de número 2, na minha tradução diz peço, mas na sua tradução ele diz rogo. Qual que é a diferença? Eu vou explicar para você. Eu posso mandar, eu posso pedir e eu posso rogar. A diferença, irmã Cecília, é a intensidade. Quando eu mando, eu uso autoridade, eu uso a posição. Vai arrumar seu quarto agora, dobra esses lençóis, põe o lixo para fora. É uma ordem. Lave a louça, limpe a casa, vai dormir agora. Quando eu dou uma ordem, eu uso a minha autoridade. E quando eu faço um pedido, eu uso autoridade? Eu uso autoridade? Não. O tom é diferente. Eu vou falar: fulano, vai lavar a louça, por favor? Limpe a casa, por favor. É diferente. E o rogar, pastor? O rogar é diferente de um pedido e é diferente de uma ordem, Jane. Quando Paulo diz rogo a Evódia e a Sintique, ele está descendo níveis. Ele não está utilizando autoridade. Ele não está fazendo um pedido. Ele está nivelando e pedindo com clemência. Ele está fazendo assim: Sintique, Evódia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu estou usando a minha linguagem, pelo amor de Deus, pensem a mesma coisa, concordem, tenham o mesmo sentimento. O que Paulo está dizendo era: pelo amor de Deus, eu estou rogando a vocês, sintam a mesma coisa. Agora a pergunta que sou, irmã Vantier, é por que Paulo roga? Paulo é a autoridade. Paulo representa o pastoreio desta igreja. Paulo poderia e teria condições de exercer a autoridade. E quando muito,
Paulo também poderia pedir. Mas por que que Paulo faz isso? Por que que Paulo roga a Sintique e a Evódia que sintam mesmo? Porque Paulo entende que para administrar um conflito, eu preciso assumir uma posição de mediador. Para eu administrar um conflito, eu preciso assumir a posição de mediador. E qual que é a proposta de Paulo como mediador? Qual que é a proposta de Paulo como mediador? A proposta de Paulo como mediador é abaixar o tom, é abaixar a temperatura, é conversar de forma humilde. Vem cá. A ideia que Paulo, como mediador, é que Paulo ia chegar na situação e fazer mais ou menos assim, ó. Apagar o fogo. É esta a proposta de Paulo. Para Paulo apagar o fogo, ele precisa mediar com humildade. Ele abre mão da autoridade apostólica e decide apagar o fogo. Ele se humilha de tal forma que ele diz assim: Evódia, Sintique, pelo amor de Deus, parem de brigar. Ele assume a posição de bombeiro. Ele diminui a temperatura. Pode ir lá, bombeiro. Ele diminui a temperatura. A minha pergunta para você nesta noite é: quando chega para você uma situação de conflito, qual é o seu comportamento? Como você se posiciona? Você se posiciona de forma mediadora? Você se posiciona provocando uma reconciliação? Ou você, ao invés de apagar o fogo, você joga gasolina na situação? Vamos pensar um pouco. Feito o Telecurso 2000. Quantos aqui é do Telecurso 2000? Lembram? Lembram? Ah lá, tem uns irmãos que lembram. Gente, vocês não lembram do Telecurso 2000? Ah, tem os irmãos da minha época aqui, né? Claudinho, Telecurso 2000? Esses irmãos que é profissional sabem o que eu estou falando. Vamos pensar um pouco. Quando chega uma situação de conflito para nós, obreiros, para você, pai e mãe, para você, irmã do círculo de oração, para você, jovem, adolescente, liderança de uma forma geral, quando chega a situação para você de um conflito, você se comporta como mediador ou você taca a gasolina? Um exemplo clássico. Como que acontecem os conflitos? Ou na nossa igreja não tem conflito? Especialmente com os líderes, não tem conflito. Será que aqui no nosso meio nós não temos Evódias e Sintiques? Se tiver, a minha proposta hoje é a proposta de Paulo, é mediar, é diminuir a temperatura, é abaixar o tom. Na prática, me dá exemplos, pastor. Alguém chega para você completamente indignada. Não coça a cabeça agora não, e nem sorri. E começa a trazer uma situação para você. Você se envolve com a situação da pessoa. A primeira coisa que você faz é tomar partido, é assumir as dores.
Então, se você ouve a parte A, você concorda que a parte A está errada, que a parte A não merece o seu respeito e a sua consideração. Você vai dizer para a parte B assim: você está completamente certa. Você se une a ela para falar mal da parte A. Você fica do lado da parte B, apoiando a parte B. Não falar, não criticar. Eu não sei se tem obreiro do lado de fora, mas se tiver, peça para entrar aqui. Se alguém te procurar para colocar gasolina no conflito, vocês nunca mais vão esquecer de Evódia e de Sintique, por causa disso aqui. Se alguém te procurar para falar mal, para te envolver no conflito, você faz assim, ó. Irmão Dinaldo, eu lembro de um pastor, amigo, que falou assim para mim numa palestra: quando alguém vem falar mal de uma pessoa para mim, eu uso o extintor. A primeira coisa que eu falo para a pessoa, eu falo assim: sério? Porque se a pessoa vir falar alguma coisa, a primeira coisa que você fala: sério? Repita comigo: sério? Mas é com a mesma entonação: sério? Mas não é aquele sério que você fica se coçando para saber qual que é o babado, qual que é a fofoca, qual que é o comentário. Quando alguém vem falar alguma coisa lá no salão, Cícera, você fala assim: sério? Qual que é a segunda parte? Sério? Espere aí. Deixa eu confirmar com ela se é verdade. Fulana, veio aqui. É verdade isso que a irmã falou? Não manda WhatsApp. Não manda mensagem desaforada. Você vai usar o extintor falando assim: sério? E vai usar o extintor apagando. Sabe como que você diminui o fogo da fofoca? É quando você confronta as partes. Porque há uma diferença de conflito para confronto. Você coloca as duas pessoas juntos, vamos conversar sobre isso. Agora, se você tacar gasolina, você vai falar assim: é verdade, ela sempre faz isso mesmo, ele é desse jeito. Aí você se une à pessoa, ao invés de você acabar com a confusão, com o conflito, você taca gasolina. Então, todas as vezes que trouxerem para você uma situação, você vai dizer assim. Outra vez, vocês vão dizer. O que Paulo está dizendo, obrigado, bombeiro. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu vou diminuir o tom. E vou tratar da situação no problema. Então ele diz assim: eu rogo, eu peço a Sintique e a Evódia que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Ele continua dizendo aqui: e peço também a você, projeta o versículo de número 3, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres
Por que ele está pedindo para ele auxiliar as mulheres? Porque, irmãos, numa situação de conflito, eu preciso de uma participação de um pacificador, de alguém para mediar a situação. Eu preciso de uma pessoa que tenha, e agora eu peço, pelo amor de Deus, eu rogo, pelo amor de Deus, que você busque hoje o ministério da reconciliação. O meu pedido nessa noite é que você se aliste nesse ministério, que você passe na secretaria e peça a sua credencial. Eu sou apóstolo da reconciliação. Eu peço que você receba a graça de Deus para você ser um pacificador. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, ó, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie estas mulheres. Porque, irmãos, existem situações de conflitos que só se resolve com a participação de um mediador, de um pacificador. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. Paulo chama essa pessoa de fiel companheiro. Eu tenho a minha opinião, irmão Vandir, da luz do texto, para imaginar que Paulo está se referindo a Epafrodito. Por quê? No capítulo de número 2, ele diz que ele tinha desejo de enviar Timóteo, mas não naquele momento. Ele achou necessário enviar quem? Epafrodito. Eu imagino que Epafrodito chega com esta carta, mas debaixo de uma autoridade espiritual, dizendo assim: Epafrodito, pacifica, reconcilie essas duas mulheres. Por que que Paulo diz isto? Porque Paulo entende o valor dessas duas mulheres. Ele diz assim, olha, essas mulheres, pois juntas, projete por favor o versículo de número 3, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Paulo reconhece, porque um conflito, eu quero que vocês prestem bastante atenção, conflito não é sinônimo de jogar ninguém fora. Eu vou repetir, conflito não é sinônimo de jogar ninguém fora. Eu quero que você guarde isso. Conflito não é sinônimo de jogar ninguém fora. Qual que é o seu papel? Pacifique. Qual que é o seu papel? Reconcilie. Esse é o ministério que eu rogo para a igreja. Esse é o ministério que Paulo direciona, Lucas, para esse fiel companheiro. Ele reconhece que essas duas mulheres juntas trabalharam, mas o conflito existe, o conflito existiu e o conflito existirá. Como que nós desenvolvemos um ministério da reconciliação? Observando o que o apóstolo Paulo diz aqui. E ele usa a figura de um homem também, só para não dizer que só as mulheres brigam. Porque as mulheres não brigam. Será? Ainda bem que ele diz assim, olha, juntamente com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Para mim, Dani, está muito claro, a igreja era representada por amados. Paulo tinha saudades desta igreja. Esta igreja representava para Paulo a alegria, representava para Paulo a coroa, mas Paulo trata, conflito precisa ser tratado. Eu vou repetir, conflito não pode ser empurrado com a barriga, conflito precisa ser tratado.
conflito tem que ser tratado. Eu vou repetir: conflito precisa ser tratado. Estão me entendendo? Senão eu vou ficar nesse tratado. Ele trata como? Primeiro, mediando, reduzindo o tom, se posicionando de forma humilde, abaixando, porque quando tem uma confusão, a melhor coisa que tem que acontecer é você baixar o tom. Se duas pessoas estiverem brigando, falando alto, discutindo, abaixe o tom, porque se você aumentar o tom, vira confusão. E Paulo, sabendo disso, ele diz assim: olha, peça para ela sentir o mesmo. Tem a versão mensagem que eu acho extraordinário, porque esse pedido de Paulo é um pedido de muita humildade. E ele resolve de uma forma muito espiritual. Olhe aqui para mim, por favor. Eu já disse isso em encontros de casais, mas isso é para os casados. O mais espiritual é quem beija primeiro. Os psicanalistas afirmam que quando um casal está aumentando o tom, você precisa fazer igual o Rafael e a esposa ali, se aproximar, ficar juntinho. Porque quando você se aproxima e abaixa o tom, você diminui a tensão. Usa o extintor na relação. Eu vou trazer para vocês, e eu concluo aqui por exiguidade de tempo. Isso aqui, Cecília, faria parte do seminário do Liderar, mas vai ser num outro momento que a gente vai voltar nesse assunto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a gente não resolve um conflito, há uma grande tendência das partes se tornarem inimigas. Há um progresso no conflito. Às vezes começa com um problema, Leia, só de uma pessoa enxergar a situação diferente da outra. Começa com uma imagem, começa com uma percepção. Se eu não tratar, evolui para uma divergência. Por quê? Porque hoje as plataformas digitais, a internet, sobrevive de treta. Eu vou usar treta porque todo mundo sabe o que é. Confusão, briga. Você olha uma postagem, aí você vê lá, quebra-pau na Câmara de Vereadores. Você não pensa duas vezes, eu quero ver o circo pegar fogo. Pá, clica em cima. É verdade ou não é, irmãos? A internet sobrevive de confusão, de conflito. E esse ambiente é o ambiente das opiniões. Ninguém pede, mas você vai lá e dá. É ou não é assim? Do problema evolui para a divergência. A divergência está no campo das opiniões. Se não trata a divergência, ela evolui para a disputa. Quando entra a disputa, olhe para mim, por favor. Quando entra para a disputa, já envolve sentimento. Se não tratar a disputa, evolui para uma batalha. Constantemente. Tudo que a pessoa faz, você já acha que é para provocar. Tudo que a pessoa escreve, você já acha que é para você. Já é declarado o desejo de vencer. Um provoca de cá e o outro provoca de lá. Irmão, diga amém se não é verdade.
Pronto, só meia dúzia. Se não tratar a batalha, vira algo intratável. Se tornam inimigos de tal forma, olhe para mim, as crianças estão entrando, de tal forma que a pessoa não quer nem vencer a outra, ela não quer nem vencer o conflito mais. E Mano Sila, quando chega numa situação intratável, as partes estão mais interessadas em produzir o mal na outra, em causar prejuízo à outra, que ela nem se importa mais o comportamento dela, ela nem avalia mais o mico que ela está pagando, ela nem avalia mais o comportamento feio que ela está tendo, ela nem se importa mais se aquilo ali está desmoralizando ela. Ela tem como objetivo prejudicar a outra parte. Quando chega nesse estágio, a relação está intratável. Quantos entenderam isso? Eu concluo fazendo 4 considerações. Quantas, pastor? 4. Primeiro, a primeira situação: se você ganha um conflito e o outro perde, você adotou uma postura de se impor, ou de impor o seu ponto de vista. Observe, se você ganha e o outro perde, você se impôs. Nesta relação, ou nessa situação, somente o outro ou a outra parte cede. Na segunda situação, você perde e a outra parte ganha. Quando isso acontece, você adota uma postura de passividade. Sabe aquela situação aonde você decide: eu vou ceder só para não brigar, eu não vou falar nada só para não ter confusão? Isso significa que você perde e o outro ganha. Ou seja, você adota uma postura de passividade. A terceira situação, você perde e o outro também perde. Nesse momento, ambas as partes adotam uma postura de guerra. Não importa quem vai vencer, o importante é prejudicar o outro. Aí, nesse momento, quando você perde e a outra parte perde, ninguém cede, e como ninguém cede, ninguém ganha. Pastor, qual que é a proposta para administrar um conflito? Eu digo para os irmãos, a ideia é que eu ganho e você ganha. Eu ganho e você ganha. Quando é que isso acontece? Quando há um acordo, quando há diálogo, quando todos cedem. Quando eu vou ceder e a minha esposa também cede, todos vão ganhar. Por quê? Porque, irmãos, numa casa, num relacionamento, num grupo, numa igreja, no trabalho, aonde existe batalha, ninguém ganha. Eu preciso que você saia daqui nesta noite com esta palavra. Por que que Paulo estimula o exercício, o ministério da reconciliação? De pé, por favor. Por que que a proposta de Paulo é fazer um treinamento de bombeiro? Por que, Lucas? Porque numa relação onde ninguém cede, todos perdem. Paulo está tratando aqui de uma situação de conflito. E nós vamos entender, no nosso próximo encontro da Festa da Palavra, quais são as estratégias que Paulo utiliza. Eu quero finalizar hoje, dizendo para os irmãos: o Senhor conta comigo.
o Senhor conta com você, com o ministério da reconciliação. Lá você pode ser a última patente para apagar o fogo, para acabar com a discórdia, para acabar com a competição, para acabar com as contendas. O Espírito do Senhor precisa tomar conta da sua vida, para você assumir uma proposta de pacificador. Irmão, crente espiritual não torce para alguém ganhar, nós torcemos para o corpo de Cristo ganhar. Ninguém toma partido se for espiritual, irmão. Se você for espiritual, você não toma partido, você vai mediar uma situação. Quantos entendem nesta noite? Eu quero convidar vocês nesta noite para nós nos alistarmos. A partir de hoje nós vamos assumir uma postura de bombeiro. Bombeiro na sua casa, bombeiro na igreja, bombeiro no departamento, bombeiro lá no seu relacionamento no trabalho, bombeiro no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar. Quantos entenderam nesta noite a proposta do apóstolo Paulo? A recomendação dele é: associe-se, se aproxime, se busque o ministério da reconciliação. Quantos entenderam a palavra do Senhor nesta noite? Então não se esqueçam, o barulho da sua boca não é jogando querosene, o barulho dos seus dedos não é jogando querosene. Há um tempo atrás, eu liderava um grupo e uma irmã ligou para falar mal do líder dela, para ser mais específico, do pastor. Estou saindo da igreja e tem muita gente saindo da igreja por causa desse líder. Eu falei: me dá os nomes das pessoas que estão saindo. Muita gente virou um número pequeno. Eu falei assim: por que essas pessoas estão saindo? O fulano é gente boa, aquele líder é isso, aquela irmã é aquilo, e o pastor não teve problema com eles. Eu falei: teve? Quais? Não soube explicar. Porque o objetivo era trazer para mim, para ver se eu ia jogar querosene. Como é que eu ia jogar gasolina? O que foi que ela fez? Está certo, mas não deveria ter feito isso. Quando eu perguntei, a pessoa não soube responder qual eram os problemas deles. Porque o objetivo dela era fazer um montinho para tirar o dirigente. Quando ela me chamou para fazer um montinho para tirar o dirigente, eu falei para ela: irmã, como a senhora não me deu uma justificativa plausível ou considerável, leia Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e conserte-se com ele. Se ele não se consertar com você, chama alguém para servir de testemunha. Se mesmo assim ele não te atender, compartilhe com a igreja. Quando eu cheguei nessa parte, não precisou mais, porque ela não queria que eu administrasse o conflito pela Bíblia. Ela queria que eu tacasse gasolina na situação. Então, se alguém trouxer uma situação para você de conflito, trate pela Bíblia. Porque se você tratar pela Bíblia, você vai trazer a pessoa para a maturidade. Porque esse texto está falando de maturidade espiritual. Quantos compreenderam o que eu disse nessa noite? Então você se torna um militar, um bombeiro, quando você administra conflitos pela palavra. A nossa fonte não é achismo, a nossa fonte não é fofoca. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Quantos aqui já ouviram falar de inteligência artificial? Levanta a mão. Olha, levanta a mão bem alto. A inteligência artificial está colocando palavras na boca das pessoas. A inteligência artificial está colocando homem e mulher do lado, beijando outra pessoa.
A inteligência artificial está produzindo contraprovas. Então, meus irmãos, nós precisamos administrar os conflitos pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Vocês estão entendendo isso? Porque amanhã você vai receber uma imagem. Tem um ator ou um artista aí que está processando as plataformas digitais porque colocaram uma outra mulher beijando ele. Isso é inteligência artificial. E a gente nem olha aquilo que nós estamos enxergando na internet. Então, irmão, em vez de você colocar gasolina, administre o conflito pela palavra. Pela palavra. Pela palavra de Deus. É ela a nossa única regra de fé e prática. É por isso que eu vim aqui nessa noite para dizer para você: eu estou esperando alguém que vai se alistar comigo nesse exército de pacificadores. O Senhor não trabalha no meio da contenda, do conflito, da confusão. O Senhor não está no meio disso. Teve confusão, é fruto, não é fruto não, é obra da carne. Fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade. É isso que é fruto do Espírito. Curve a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos nessa noite, pela tua palavra ministrada. Te louvo por esse momento, Senhor. Te agradeço por esta oportunidade. E eu te peço, papai querido, que por graça e misericórdia, capacita as nossas vidas, para que nós possamos ser verdadeiros bombeiros nos conflitos. Não deixe que nós venhamos, Senhor, colocar fogo em situações de conflitos, de contendas, mas que o ministério da reconciliação esteja sobre nós. Pedimos a Ti essas bênçãos, em nome de Jesus. Alguém nessa noite deseja entregar a sua vida para Jesus? Alguém? Todos são crentes. Digam todos comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, e a comunhão, e a comunhão, e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos dizer: